No outro dia, deixava o agreste na chão do Carpina. Entrava por Paudalho, terra já de cana e de usinas. Via plantas de cana com sua cabeleira urrina. Muita folha de cana com sua lâmina fina. Muita soca de cana com sua aparência franzina. E canas com pendões que são as canas maninhas. Como terras de cana, são muito mais brandas e femininas. Foram terras de engenho. Agora são terras de usina. Olá, galera, tudo bom? O tema da aula de hoje é Economia e Sociedade Açucareira no Brasil Colonial. Mas, para nós entendermos este processo, nós vamos buscar a lógica da política mercantilista portuguesa, o exercício do sistema mercantilista na relação Portugal-Brasil. Bom, então vamos ver o seguinte. O ponto é que a metrópole portuguesa exercia sobre o Brasil o chamado pacto colonial, ou seja, o colonialismo, uma das características do processo mercantilista existente na Europa no período do século XV ao XVIII. Vamos explicar agora o que era o pacto colonial. Nessa visão, você tem a metrópole, que é Portugal. Nós temos a colônia, que é Brasil. Bom, dentro dessa lógica, metrópole, colônia, existe a relação comercial. Como era feita essa relação? A metrópole passava para a sua colônia produtos manufaturados e escravos, onde a colônia obrigatoriamente teria que aceitar esses produtos pagando um determinado valor que a metrópole exigia. Do outro lado do pacto colonial você tinha o quê? A colônia passa para a metrópole produtos tropicais e matéria-prima. A que preço? A que a colônia exigia? Não, óbvio, o que a metrópole exigia. Ou seja, traduzindo, na lógica da política mercantilista portuguesa, sempre a colônia não saía beneficiada. Mas quem é esta matéria-prima? Quem são esses produtos? Bom, o que nós vamos dar ênfase aqui é o açúcar. Mas, para nós impormos aqui as pré-condições para que o açúcar fosse cultivado no Brasil colonial, temos que voltar um pouquinho, temos que entender algo além do Brasil. Primeiro, o açúcar, antes de ser produzido no litoral africano, antes de ser produzido no Brasil em grande escala, era um dote de princesa, que era oferecido como presente de casamento a princesas. O açúcar depois se banalizou através da produção em larga escala no Brasil. Mas onde era produzido mesmo? Bom, vale você entender que o açúcar era produzido, a princípio, nas ilhas do Atlântico, ilhas africanas portuguesas, como Cabo Verde, como Açores. Lá, o cultivo da cana-de-açúcar, a tecnologia do açúcar sendo utilizada, vai servir como base, como pré-condição para o açúcar ser produzido no Brasil. Uma vantagem muito boa que o Brasil vai levar em relação às ilhas do Atlântico, às ilhas africanas do Atlântico portuguesas, era o clima favorável ao cultivo do açúcar e a famosa terra, a terra boa para o cultivo do açúcar. O açúcar este que vai se espalhar por toda a região nordestina, o litoral nordestino e uma pequena parte da região sudeste, da região da província de São Vicente. Bom, o que nós vamos fazer agora é assistir o depoimento de um historiador sobre esse ciclo. Vamos ver? O complexo açucareiro, construído no Nordeste no período colonial, nos dá uma dimensão muito interessante de como era a sociedade brasileira na época. Uma das curiosidades que nós temos, se comparada a hoje, é que quando olhamos para o Nordeste de hoje, vemos uma região pobre. Na época, no entanto, a região mais rica do Brasil era justamente o Nordeste. Nós tínhamos investimento português, investimento holandês em grande escala, já que eram os holandeses que
levavam açúcar para a Europa, comprando no Nordeste, levavam para a Europa e refinavam este açúcar e vendiam por lá. Daí o grande interesse dos holandeses no Nordeste. Além disso, o complexo açucareiro é diverso na sua composição étnica e cultural. Além de senhores brancos portugueses, donos de fazendas, nós temos também escravos de diversos locais da África. Ao contrário do que se pensa, não foi só um povo africano e negro que veio para o Brasil. Povos de Angola, povos de Benin, povos da Guiné, vieram e foram comprados desde a África, trazidos para o Brasil e colocados juntos nas senzalas. Por serem de diferentes lugares da África, por serem de diferentes tribos e etnias, estes povos não conversavam entre si, o que dificultava a rebelião deles contra o sistema escravista. Também existe uma grande diversidade de trabalhadores. Além do escravo, existe o trabalhador livre, remunerado, que geralmente mora na fazenda e que tem acesso a alguma vida melhor, benfeitorias que o trabalho lhe pode trazer. Geralmente, este homem era um mestiço, às vezes até filho do proprietário da fazenda, com uma escrava. Este homem era um homem livre, trabalhava por salário e era uma espécie de um técnico na fabricação do açúcar. Este homem podia, inclusive, receber ofertas de trabalho em outras fazendas, recebendo um salário maior. Daí a grande diferença entre um capataz, um técnico do açúcar e um escravo que trabalhava principalmente na colheita da cana e no preparo do açúcar. Bom, dentro do contexto da sociedade açucareira, ela está dividida em senhores de engenho e escravos. Mas um esquema erroneamente apresentado, na maioria das vezes, é que essa pirâmide, essa sociedade açucareira, só é dividida em senhores e escravos. Então vem aqui uma pergunta. Interessante essa pergunta. Será que a sociedade açucareira, no Brasil colonial, nós só tínhamos senhores de engenho e escravos? Não tinha mais ninguém? Bom, vamos ver direitinho como é que era esta sociedade no período colonial brasileiro? Então vem cá comigo. Bom, nós temos aqui no topo da pirâmide os senhores de engenho, os famosos homens bons, membros das câmaras municipais, donos da terra, donos do poder dentro dessa sociedade. Temos aqui também, na segunda parcela, na segunda parte da pirâmide, nós temos os membros do clero e comerciantes, membros da igreja, bispos, principalmente bispos, cardeal, padres. Temos os comerciantes que vão ser denominados de reinóis ou reinol, o comerciante português que cá está no Brasil. No meio da pirâmide, você vai ter os famosos mestiços e os homens livres brancos pobres, né? Abaixo deles, você tem os indígenas. Mas, como base dessa pirâmide, o sustentáculo da sociedade brasileira, você tinha o negro escravo proveniente da África. Né? Aqui, ó, o negro escravo proveniente da África, que vai ser muitas vezes conhecido por muitos historiadores como negro da Guiné. Cuidado com uma pequena confusão que muitos fazem. O negro da terra é um índio. O negro da Guiné é um negro africano. Ou seja, é o negro que está sendo transportado do continente africano para o Brasil, para a América. Bom, algo interessa para a gente dentro dessa sociedade, que não tem um mercado interno desenvolvido, não tem uma grande vila, uma grande cidade a ser desenvolvida. Então, essa sociedade, ela é bem restrita em comparação, por exemplo, à sociedade do século XVIII, a mineradora. Então, a sociedade mineradora, por exemplo, ela tem uma maior mobilidade, ela tem cidades, um comércio interno maior, coisa que na açucareira não acontece. Veja bem e preste atenção. Eu quero dizer que a sociedade açucareira, no período colonial, vale sempre restritar isso,
nós temos uma pouca mobilidade social. O que isso quer dizer? Está percebendo o que eu estou fazendo aqui dentro? Ó, mobilidade. Estou me movendo. Está vendo? Ó, vou voltar. Mobilidade. E o social? Mobilidade social, mudança nas classes. Você acha que o escravo conseguiria se tornar senhor de engenho? O negro escravo, que é considerado mercadoria, vai vir a se tornar senhor de engenho? Muito difícil. Você acha que o senhor de engenho pode vir a se tornar escravo? Impossível. Então, essa sociedade ela tem uma pouca mobilidade social. E na visão de Gilberto Freire, um grande antropólogo, que criou um dos grandes livros chamado Casa Grande e Senzala. Como era a sociedade brasileira? Sociedade essa que até hoje responde por essa característica. A sociedade brasileira era uma sociedade pater, era uma sociedade patriarcal, onde o homem era o chefe de família. Esta é a sociedade açucareira do período colonial. Ou seja, é uma sociedade patriarcal, onde o homem é o chefe. Tem um trecho muito interessante de Casa Grande e Senzala que fala que a mulher em si, ela servia para 3 coisas. A mulher branca servia para casar. A mulher negra servia para o trabalho. E a mulata servia para o ato de fornicação. Bom, então a sociedade açucareira, ela está dividida no topo da pirâmide, senhores de engenho, os homens bons. E na base, os negros escravos provenientes da África. Lembrando, essa sociedade ela é patriarcal. A mulher é um ser submisso que deve responder às ordens do seu marido, do seu homem, onde apresenta-se nessa sociedade o grande chefe, pater. Bom, essa sociedade, a fazenda em si, ela divide em algumas partes. A casa grande, a moradia do senhor de engenho, de sua esposa, de seus filhos, de alguns negros que vão trabalhar na casa, algumas que vão servir de ama de leite para filhos dos senhores de engenho com suas respectivas esposas. A senzala, que é a moradia do negro escravo, que muitas vezes apresenta-se em figuras afastadas da casa grande. Isso é até um certo erro. Por quê? Porque a senzala, na maioria das vezes, encontrava-se abaixo da casa grande, para que o senhor pudesse vigiar os seus escravos. Temos a capela, uma igrejinha, geralmente onde ali o negro rezaria, né? Ou seria convertido para a religião católica. Temos o moinho de engenho, temos o engenho em si, onde ali será produzido o açúcar e seus derivados. Fato interessante este, que aí, no caso, vai acontecer as maiores formas de rebeldia dos escravos, como mutilações, como suicídios, alcoolismos, a serem feitos como uma forma de rebeldia perante o seu senhor. Muitos desses acabariam nos troncos chicoteados. Bom, vamos fazer o seguinte agora. Vamos ouvir rapidamente um trecho de Gilberto Freire. A Casa Grande do Engenho, que o colonizador começou ainda no século XVI a levantar no Brasil, grossas paredes de taipa ou de pedra e cal, telhados caídos, num máximo de proteção contra o sol forte e as chuvas tropicais, não foi nenhuma reprodução das casas portuguesas, mas expressão nova do imperialismo português. A Casa Grande é brasileirinha da Silva. E aí, gostaram do pequeno trecho de Gilberto Freire de Casa Grande e Senzala? Legal, né? Bom, após fazermos uma análise da sociedade brasileira no período colonial, nós temos que fazer uma rápida análise também da economia brasileira,
na economia açucareira no período colonial? Bom, a economia açucareira no período colonial, ela era caracterizada pela plantation. Mas o que vem a ser a plantation? A plantation nada mais era do que uma monocultura, um latifúndio, uma sociedade escravocrata, ou seja, uma escravidão, e uma produção voltada para o mercado externo. Espera aí, vamos analisar cada um desses pontos, para que você não se perca. Vamos primeiro para a monocultura? Monocultura. Mono, cultura, cultivo, ou seja, cultivo de um só produto. No caso do Brasil, na relação do pacto colonial, da política mercantilista portuguesa, o açúcar. Mas pera lá, vamos entender uma coisa? Se é monocultura, isso significa que você só produziria açúcar? Isso quer dizer que no café da manhã, no almoço, no lanche, no jantar, só iria consumir, só iria comer açúcar? Já que é monocultura? Lógico que não. É óbvio. Então entenda, essa monocultura é a característica da política mercantilista portuguesa. É uma produção que é feita em grande escala para ser levada para a Europa e lá ser redistribuída por ela. Os holandeses eram responsáveis por isso. Os holandeses, o capital Flamengo, ele simplesmente vai ser responsável por refinar, fretar o açúcar brasileiro até a Europa, revendê-lo e também investir na construção e no crescimento de engenhos açucareiros no Brasil. Mas ainda não respondi aquela pergunta. Só tínhamos um produto aqui? Lógico que não. Existiam pequenas culturas de subsistência. E o que não era cultivado aqui para a própria subsistência vinha da Europa, dentro daquela lógica, daquele esqueminha que nós já explicamos, do pacto colonial. Um outro ponto dessa plantation, além da monocultura, era a escravidão. Escravidão essa que nós podemos dividir em duas partes. No primeiro momento, a escravidão era a indígena, que devido à produção em grande escala e à fuga de indígenas para o interior do Brasil, dificultou a utilização dessa mão de obra. Vale lembrar que o tráfico negreiro também era altamente lucrativo. Esse tráfico, por ser lucrativo, levava o indígena a ser substituído. Então, como na primeira parte era o indígena e o negro era um comércio muito mais lucrativo, o negro, proveniente da África, substituiu o indígena como mão de obra das lavouras açucareiras. Vinha a escravidão negra. Mas como era feita esta escravidão? Bom, vamos voltar lá na África, vamos ver. Os senhores de engenho, eles contratavam comerciantes. E esses comerciantes iam para a África, negociavam com tribos. Exemplo, a tribo A, Benguela, malês, congolês, a tribo A recebia do comerciante armas, rum, algodão, fumo, tabaco era um produto muito utilizado nessa troca. Em troca, essa tribo A entrava em guerra com uma outra tribo, a tribo que nós vamos chamar aqui de tribo B. Não necessariamente o comerciante sempre fazia acordos com a tribo A. A tribo A entrou em guerra contra a tribo B. A tribo A destruiu a tribo B e dali fizeram-se negros prisioneiros, escravos, que eram levados para o litoral. No litoral, eles ficavam armazenados como fossem mercadorias, em feitorias, esperando os navios negreiros, famosos navios negreiros, que também eram conhecidos como tumbeiros, devido à quantidade de mortos no trajeto África-Brasil. Lá no litoral, esses escravos ficavam esperando os navios. Esses navios levavam os escravos em direção à América. Um trajeto que, dependendo das condições do oceano, demoravam 3 meses para atravessar. A quantidade de escravos mortos ali, nas condições péssimas, eram imensas. Imagine o seguinte: uma salinha pequena e vários negros
no caso que são os escravos, colocados naquela salinha, com uma pequena área para respirar, onde nenhum teria condição para efetuar suas necessidades ou pelo menos descansar ao longo de 3 meses. Repararam as condições subhumanas? Péssimas. Essas condições é a alimentação precária. Vale ressaltar que muitos negros deixavam a África como reis e passavam a ser escravos no Brasil colonial. Ressalto também que a porcentagem de negros homens era considerável, porque era o trabalho braçal da lavoura açucareira. Poucos eram as mulheres e crianças nesses navios. As condições subhumanas na qual o negro era colocado levavam a uma porcentagem considerável de mortes. Em torno de 40% a 50% dos negros morriam durante o trajeto África-Brasil. Vale lembrar que muitos negros se suicidavam, aproveitando do descuido dos comerciantes. Ressalto também que os negros que estavam doentes, eles eram acorrentados a uma pedra e jogados ao mar. Chegando no Brasil, estes negros eram levados para mercados, onde seriam comercializados, fora alguns negros que já vinham da África encomendados para respectivos senhores de engenho. Mas vamos voltar ao negro que era comercializado. Chegava ao mercado, por exemplo, o mercado da Praça 15, no Rio de Janeiro. Era um mercado de escravos, onde ali negros homens e negros mulheres eram colocados, de uma forma pelados ou seminus, e o seu senhor viria vê-lo, junto com o médico, analisando as condições daquele negro. Um negro custava muito caro, mas a durabilidade dele era muito grande, em torno de 10 a 15 anos de trabalho braçal na lavoura açucareira. Um outro ponto interessante da lógica da plantation era o latifúndio. A palavra já diz tudo. Latifúndio, grandes propriedades voltadas para produzir qual produto? O açúcar. Essas grandes propriedades cerceavam o Nordeste e o litoral do Sudeste, a região de São Vicente. Bom, o latifúndio em si eram grandes propriedades que produziam açúcar. E a produção era voltada para o mercado externo. O açúcar era voltado para o mercado externo. Com isso você completa a plantation, onde você tem a monocultura, a escravidão, o latifúndio e a produção voltada para o mercado externo. Bom, tem um detalhe aí. Tem um macete para a gente guardar legal essa plantation. É só você pegar as 3 primeiras letras. Monocultura, M. Escravidão, E. Latifúndio, L. E formar a palavra mel. Então, o mel está se referindo a toda a economia açucareira no período colonial. Porém, junto com a atividade principal, a açucareira, nós temos algumas atividades secundárias no período colonial brasileiro. Durante a segunda metade do século XVI até o final do século XVIII, temos o algodão. O algodão este que era um produto muito importante, principalmente na troca de mercadorias. Outra atividade também era o fumo, o tabaco, que durou todo o período colonial brasileiro. O fumo era um instrumento de troca por escravos na África. As duas mais importantes atividades secundárias e que foram responsáveis pelo processo de interiorização dos portugueses no território brasileiro no período colonial foram a pecuária, entre os séculos 17 e 18, que nasceu junto, servindo com a atividade açucareira, servindo como transporte, como instrumento para mover um engenho, um moinho, e depois foi se separando, seguindo o leito do rio São Francisco, indo para o interior do Nordeste, rumo à região sul.
A pecuária, que vai servir como base de alimentação para o mercado da mineração. Uma outra atividade muito importante foram as drogas do sertão, que se localizou por volta da segunda metade do século XVI e durante todo o século XVII. Drogas do sertão esta que, após o Tratado de Haia, fez com que portugueses chegassem à região amazônica. Os famosos jesuítas e as missões jesuíticas, utilizando como trabalho escravo o indígena, que conhecia bem a região. Drogas estas, como por exemplo, a castanha do Pará. Vamos fazer o seguinte agora? Vamos dar uma olhada nas nossas dicas de estudo. Bom, como dica, tem uma ênfase nos estudos sobre a plantation, a monocultura, a escravidão, o latifúndio, a produção voltada para o mercado externo. Para uma boa leitura, Gilberto Freire, Casa Grande e Senzala. E o filme Macunaíma. Até a próxima. Tchau. Na aula de hoje estudamos sobre a economia e sociedade açucareira no Brasil colonial. A economia açucareira era baseada na plantation e o trabalho escravo proveniente da África, o negro. Vimos a política mercantilista portuguesa. A política mercantilista portuguesa se baseava no pacto colonial, ou seja, na relação metrópole-colônia. E observamos as características da sociedade açucareira. A sociedade açucareira era baseada na pouca mobilidade social e na patriarcal. Bons estudos! Olá, colega professor. Tudo bom? A dica de hoje é bem simples. Dê ênfase no estudo sobre a plantation, sobre a sociedade do senhor escravo. E como atividade, leve um trecho do livro Casa Grande para a sala de aula e faça uma discussão. Um abraço.